Oi, Carol. Oi, Paula, boa tarde, tudo bom, Boa- pessoal? Mais duas histórias de contos de fadas, Hoje é o quarto dia, né? nossa quarta live dessa série. Quarta live da Poxa, série. nossa, o pessoal tá animado aqui Marcelo, hoje vai ser animado, porque pediram muito essa história, né? Vamos falar então hoje de João e Maria, certo? Sim, aqui o importante, além da gente colocar a curiosidade, né, dos originais, mas o mais importante é essa simbologia, né? A gente saber escolher a história certa que vai ajudar meu filho, meu aluno. Gente, É, nossa, tá muita gente movimentada essa chegando. live. Tá gostoso. Que legal, olha, Muita gente. quanta gente. E E hoje a aí, história promete. promete, porque semana passada foi realmente a pedidos, né, Paula? Sim, nem coloquei para votação, né? Porque para essa história, né? Só na outra que foi votado. Mas todos ficaram muito curiosos com João e Maria, até pelos temas que eu falei que são trabalhados, né? É verdade. Olha, a Miriam tá falando que só ficou sabendo das lives hoje. Tem como ver ou ouvir as anteriores? Tem, Miriam. Elas estão salvas aqui no IGTV da Paula, no próprio Instagram. É só você clicar lá no botãozinho, tem todas, tá? Sim, Para você acompanhar. Nós já falamos de Cinderela, Branca de Neve, né? Já falamos também da sim. Rapunzel, Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, né? E Então foi. Patinho Feio. E o Patinho Feio, exatamente. Foi bem. Sim, Todas histórias muito reveladoras, né? Então vocês podem acompanhar também as edições anteriores e indicar sim. para quem vocês acham que vai gostar desse tipo de conteúdo, É, né? tem tido muita procura depois, algumas dúvidas que aparecem depois, eu também tenho recebido algumas perguntas, podem mandando que eu vou respondendo, tá bom? Se lembrou de algum símbolo que não foi tratado, porque aqui a gente dá um apanhado, né? Mas dá para aprofundar cada história bastante, sim. Com certeza, com certeza. E vamos lá então falar do João e Maria, Paula? Essa Vamos! historinha aqui do João e Maria, muito Uhum. linda essa história, né? Ô, Paula, essa é uma história que a gente falou semana passada, falou muito sobre amadurecimento, né? Também de rejeição, né? E a gente sabe que nos originais, a gente sabe que em inglês chamam de Hansel e Gretel, mas quais Sim. eram os verdadeiros nomes de João e Maria nos Olha, originais? o João e Maria, ele foi. Nos originais, eles eram chamados de Jean e Jeanette. Mas era uma história que não foi feita para crianças originalmente, apesar de todas aquelas outras terem aquela coisa bem violenta, umas coisas pesadas, elas foram feitas para criança e para adulto, né? Então, mas Certo. essa não, originalmente ela foi feita para adulto, chamava As Crianças Perdidas, e ela tratava assim, porque ela é na época da Idade Média, e naquela época, realmente, os pais, como estavam um período de muita fome, muita miséria, então eles preferiam abandonar os filhos na floresta mesmo ou matar os filhos para não ter que alimentar. Então, na verdade, essa história foi feita em cima de uma realidade mesmo que existia. Então, a parte que fala que João e Maria que eles foram abandonados na floresta é verdadeira. Então, a gente pode acreditar. Verdadeira, foram abandonados na floresta. E essa história é muito boa para trabalhar qualquer tipo de abandono. Eu trabalho muito quando tem separação de pais, quando tem adoção. Adoção é muito importante, essa história, porque ela trata exatamente disso, né? O abandono na floresta é como eu me senti, como fui abandonado. Não importa se ele foi abandonado bebê, mas ele já tem um histórico inconsciente de rejeição. E Puxa, geralmente falam para o adotado, né? Olha, quando a criança sabe que foi adotada, geralmente falam, olha, seus pais não puderam, né, te sim, sustentar, não tinha como comprar comida, então eles fizeram isso muitas vezes para
para que você tivesse uma vida melhor. Então, essa é uma explicação. E o João e Maria, ele gira em torno da comida, né? Os pais abandonam para não dividir a miséria, né? Porque Praticamente. eles, na história, eles estavam passando muitas dificuldades, então resolvem abandonar as crianças, porque eles achavam que Sim, todos iam morrer de fome, né? sim, E vem cá, exatamente. Paula, a ideia de abandonar as crianças na floresta, quem impulsionou tudo foi mesmo a madrasta? Foi. Aqui, de novo, é um pai que fica sem ação, né? Quando a mulher decide De alguma novo. coisa, de novo. Aí ele abandona, eles levam na floresta, ela fala, porque ele tenta argumentar, assim, nos originais, né? Ai, mas o que será dos meus filhos? Ela fala, o que será de todos? Vamos morrer todos, porque não tem comida para todos, né? Então, aquela coisa bem egoísta, Né? mas é que manda para o mundo. Tem uma linha que fala assim, quando vai mandar para ele buscar o próprio sustento, é quando manda o filho para o mundo, né? Mas nessa história é mais pautada no abandono mesmo. Abandono, Eu, rejeição, né? Nossa. sim, eu trabalho com criança também, às vezes ganha o irmãozinho, ele se sente rejeitado de alguma maneira também É pelos pais. verdade. É um tipo de rejeição também, né? Sim, é um tipo de abandono, né? O bebê precisa, até vi aqui uma das que colocou, que salvou e que virou, foi uma história de um dos que eu contei que ela estava com muitos ciúmes do irmão, então eu contei essa história e mudou assim muito. Que Ela legal. foi transformando a história assim e foi muito legal. Ô, Paula, e aí eles descobriram os planos dos pais, né? De irem para a floresta, que eles iam, Sim. né, ficar lá sozinhos. O João traçou uma estratégia, ele tinha um plano, mas a Maria só chorava, né? Ele tem, porque assim, essa história ela mostra bem assim essa união do masculino e do feminino. No começo, a Maria parece uma bobinha, assim, né? Ela tudo chora, ela fica, Se ai, que será da lamenta, né? gente? Lamenta, o tempo inteiro chorando. Mas quando o Joãozinho é aprisionado, é ela que resolve a situação, É né? verdade. Porque é como se falasse assim, se a gente falar, o menino é o lógico que planeja, não. É o lado masculino que planeja. E todo mundo tem que ter o lado masculino e feminino. Entendi. Então, o Entendi. lado dela intuitivo não estava sendo bem trabalhado. Ela só chorava, ela só sentia. Ele buscou estratégia, mas quando ele foi aprisionado, ela alimentou ele, né? Ela tinha que ficar alimentando e ela ficava limpando, varrendo. Toda vez que aparece isso na história, que aparecem as tarefas domésticas, né? É como se a gente estivesse organizando o nosso interno. Então, a Então, Branca de você faz Neve a faxina na casa, você faz a faxina interna. faz a faxina emocional. A Branca de Neve foi para a floresta, começou a faxinar. Tem um conto russo, Vassalissa, também super conhecido, que também é o mesmo esquema da Cinderela, vai faxinar a casa, a Cinderela também. Então, passa uma falsa sensação de submissão. Ela vai lá e fica de empregada. Não é isso. A história está falando que eu estou reorganizando esse interno. Ó, o pessoal está aqui falando, ó, que interessante isso do lado masculino e feminino em João Maria. Realmente, a gente fica achando que é realmente só o irmão e a irmã. A gente não para Sim, pensar nessa divisão dos dois lados, né? Ô, é. Paula, e eles estão lá na floresta e estão lá Hum. com aquela fogueira. Aquela fogueira tem alguma simbologia? Porque eles estão lá de noite, vai escurecendo, fazem uma Tem fogueira e os pais sim. vão embora. É a falsa sensação do aconchego, né? Porque a madrasta acende, o pai acende a fogueira para eles ficarem aquecidos, né? E a madrasta, de repente, fala assim: ó, fiquem aí que a gente vai, o teu pai vai cortar lenha tal, e os dois somem. Então, é para quando a rejeição, o abandono, às vezes não existe só quando tem uma morte ou quando larga na floresta. Às vezes o abandono existe dentro de casa, né? Então, é o intuitivo e a Sério. realidade. Eu E esse entendi, é verdade. abandono, às vezes, não é real. Então, no caso do nasceu o irmãozinho, ela se sente abandonada por quê? Porque a mãe tem que dar de mamar, a mãe tem que cuidar do nenê. Então, Sim. é uma sensação de abandono. Mas muitas vezes eu vejo em consultório, a gente vê aí, tem um abandono real, assim,
né? Que a pessoa não percebe. E aí a gente tem que dar umas chamadas ou tem que descobrir alguma maneira de juntar de novo, mas existem os abandonos reais, mesmo morando os dois na mesma casa. Infelizmente, né? Sim. Infelizmente. Né? Ó, a biblioteca Kika, Bibliotequica. Isso, ela está falando, ó, muito interessante, né? Realmente. Porque você fica pensando assim, nossa, mas o meu filho está aqui, né? Imagina como assim eu abandonei, né? Não, ele está dentro de casa. E você... Sim. Ele está dentro de casa, às vezes a mãe não está dentro de casa, ou às vezes eu estou dentro de casa, mas eu estou no celular. Então, existem diferentes tipos de abandono que a gente tem que tomar cuidado. Olha, a Paula perguntou, comentando, né? Ó, a fogueira pode ser o pulsar do coração, acolhimento? Exatamente. Ele isso, coloca né? lá a fogueira, mas na verdade aquilo é uma falsa sensação de acolhimento, né? Ela coloca lá os dois, mas quando na verdade ela está abandonando, né? Então eles vão se sentir aquecidos, acolhidos. E é tão louca a relação, né? Essa coisa, essa necessidade desse acolhimento, que mesmo depois deles terem sido abandonados na floresta, eles querem voltar para casa, eles voltam para esse pai. Acho que é o que eles têm na mente, que é o porto seguro deles. Sim, né? é a necessidade, é muito forte. Por isso que é importante essa sensação de segurança e essa validação dos pais, né? Porque eu não posso me sentir abandonado na floresta o tempo inteiro. É verdade, é verdade. Ó, o pessoal perguntando se ela vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada no IGTV da Paula. E tem as outras lives que falam das simbologias dos outros contos de fadas. Dos outros tá? contos. Ô, Paula, aí eles estão lá, os pais sumiram, né? O pai e a madrasta sumiram. E aí, quando eles saem para procurar o caminho de volta, eles veem lá ao longe uma casinha. Quando chega de perto, é uma casinha de doces. E aí? Sim. Na versão do Joseph Jacobs, é uma casinha de doces. Mas na original era uma casa bonita com telhado vermelho. Que, novamente, para quem assistiu as outras lives, toda vez que aparece o vermelho é a sedução, né? Que é o chapeuzinho vermelho, os legumes, os rabanetes são vermelhos, a maçã vermelha, tanto no Éden como na Branca de Neve, né? É sempre aquela coisa do proibido, da sedução, né? E aí eles vão buscar na floresta um aconchego que eles não tiveram em casa. Então, eles saem da casa com a falta de comida e aí eles vão para uma casa de doce, né? Que foi a segunda versão. É a perdição das crianças. Que é a sedução. E aí essa história é fantástica, gente, para trabalhar anorexia e compulsividade alimentar, porque a compulsividade geralmente é em cima do doce, né? Eu vou atrás daquilo que me dá aquela sensação de prazer. Que é a falsa sensação de prazer lá na fogueira também, né? Quando ela oferece o acolhimento, mas ela realmente não está acolhendo. E a bruxa também, ela vai colocar o doce, que é a forma, né, de sedução com crianças. Então, muitas crianças são ludibriadas com o doce, né? E aí o Joãozinho vai na compulsividade, ele não tem aquela parada. Ele nem está tão preocupado quando está preso, porque ele está lá sendo alimentado. É a Mariazinha que começa a perceber o perigo que ele está correndo, e aí ela vai lá e tem as estratégias. Ela que pega na original não é um ossinho de galinha que ela dá para a bruxa. Não Não, é um rabo de um rato. Nossa! Aliás, no original não é a bruxa, é um demônio. Nossa, Ai, peraí, isso eu não fazia ideia. Ai, gente, eu pus ao contrário aqui, né? Você ficou preto. Agora voltou, Paula. Voltei, eu apertei para virar. Então, era um demônio no começo. Aqui, a Ana está comentando, eu sou mega compulsiva por doce. O adulto pode estar carregando isso ainda com ele? Nós adultos na nossa Sim! O que é essa coisa do doce, né? É aquela sensação de prazer. Ele libera mesmo, principalmente o chocolate, a mesma substância que da felicidade mesmo. Então, é aquela sensação que eu comi o doce, mas depois passa, né? A vontade... Quer dizer, passa a sensação de prazer e dá mais vontade. Tá morando no João Maria, hein?
sim, podem ficar contando e lendo João e Maria para trabalhar essa compulsividade. Porque é Vamos ler, essa gente, a busca do madrugada prazer. inteira. Agora na quarentena, imaginou como a gente está o tempo inteiro? Pois E é é, uma né? forma de compensação, né? Não posso sair, vou Sim, lá e como um docinho. Ai, não posso fazer tal coisa, vou lá e como outro docinho. E aí as pessoas total. vão mesmo, né, É nessa verdade. parte. É verdade, né? Ô, Paula, e É, me diz uma coisa, você acha que a bruxa ela realmente enganou os irmãos ou eles não perceberam a malícia da bruxa realmente porque eles ficaram tão focados na casinha de doces? é a questão da sedução, né? Pensa, duas crianças que acabaram de ser abandonadas, estão carentes, tá tudo faltando, né? O afeto, porque o alimento também está relacionado com afeto. Às vezes a gente tem essas compulsividades, essas coisas, porque a forma de amor que a família faz, às vezes a forma de demonstrar é através da comida. Eu tenho muito isso no consultório. Eu vejo que eles falam, ai, nossa, eu vou lá na minha avó porque a minha avó vai fazer o bolo que eu gosto. Ai, a minha mãe fez não sei o que eu Sim, gosto. Então, é uma forma de demonstrar afeto, né? Então, quando a gente também está comendo isso, a gente também está se sentindo, de alguma maneira, acolhida, né? Amada nessa sensação. E eles faz são todo sentido, seduzidos, né? né? São duas crianças, eles são seduzidos por uma casa de doce, mas logo aí a realidade aparece, porque ela prende o Joãozinho numa jaula, e aí a Mariazinha que tem que ficar arquitetando os planos, né? Na primeira versão, para vencer o demônio, né? Que era um demônio, não era a bruxa, e na segunda versão, para vencer a bruxa, né? Mas nos dois tem essa coisa deles enxergarem mal, né? Então é uma visão. Esse enxergar mal não é que quer dizer que eles não têm essa visão interna, né? Essa visão do afeto, tudo. Entendi. Então ele Nossa, engana. E na terceira vez que o demônio descobre, ele fica furioso. Aí ele manda construir uma guilhotina para guilhotinar o Jean. tá. Não, pera. Então vamos acompanhar. Então, nessa versão aí, realmente a original, não tinha uma bruxa, era um Não, demônio. E era aí um demônio. o Eles foram Joãozinho. seduzidos pela casa, eles foram acolhidos por uma senhora gentil que trabalhava Certo. para o demônio. Essa Ah, senhora oferece comida para eles, mas ela fala que eles não podem fazer barulho porque tem um demônio lá que não gosta de crianças. Então certo. ela também seduz com esse alimento, mas aí o demônio descobre e prende os dois. Entendi. E quando ele descobre que está sendo enganado, ele quer cortar a cabeça do Jean. E aí ele manda fazer uma guilhotina. Só que aí a Maria também arruma a Maria não, a Janete, né, na época, ela arruma um jeito de enganar o demônio. E aí quem é guilhotinada, olha que triste, é a senhora gentil que trabalhava. Oh, meu Deus, gente, é Eles, totalmente diferente. E eles é uma para história pesada sobreviverem. também. O pessoal está Pesada. comentando, né? São versões realmente pesadas, né, gente? É São. verdade, É. né? Para Então, quem a perdeu senhora os que era outros, né, gentil vai para a também se dá guilhotina. mal. Para quem perdeu Verdade. as outras lives, o que eu falo muito é que elas foram criadas numa época pesada. Então, essa coisa da guilhotina, do enforcamento, era tudo feito em praça pública, né? Então, era uma coisa que eu tinha que preparar o inconsciente de todos para aguentarem aquela situação. Então, as histórias são muito pesadas. Então, nas outras lives eu já comentei, todas não tem nenhuma assim muito tranquilinha. Sempre tem vingança, tem morte, umas mortes bem pesadas, abandono, mas elas são até hoje usadas porque elas trabalham de temas do cotidiano, né? Que são as perdas. Aí elas foram sendo adaptadas para a Sim. gente conseguir sobreviver, né? Emocionalmente. É exatamente o que a Bibliotequica está falando, né? Ao longo do tempo, os contos foram sendo romantizados e adaptados
aos tempos modernos. É isso, né, Sim. gente? Com certeza. E teve uma época que foi muito romantizada. Agora a gente está conseguindo trazer um pouco perto do Resgatar, né? original, né? Para ter um trabalho real. Não adianta a gente tirar os filhos da versão da Rapunzel e a gente não trabalha esse inconsciente que se o adolescente, se as pessoas não se cuidarem, elas podem engravidar. Então, dá para colocar de uma maneira tranquila. A gente não precisa colocar o canibalismo lá da Chapeuzinho Vermelho, nem as coisas horríveis que acontecem nos outros de relacionamentos abusivos ou não autorizados. Então, a gente não precisa colocar nessa maneira, mas os principais símbolos têm que ficar ali, ó, para dar aquela sensação de que eu estou em perigo, não estou em perigo, eu tenho que me prevenir. Então, isso é muito legal dos contos, que eles trabalham sem a gente perceber, né? Entendi. E aí, então, o João mostrou lá, então é o rabo do rato, não é o ossinho de frango. E aí ele mostrou 3 vezes, aí teve essa questão da guilhotina, mas tem a versão em que a Maria joga a bruxa no forno. Sim. Né? E aí, então, é o momento que você falou que a Maria toma uma atitude para resolver a situação. Isso. Quando o João tá preso, ele está sendo alimentado o tempo inteiro. Então, é como se dissesse que o lado racional, o lado da ação está sendo alimentado. Então, aí junta os dois, né, o intuitivo com a ação, e aí os dois têm a ação positiva, que eles jogam a bruxa no forno, e aí fogem com o dinheiro da bruxa, e aí para eles nunca mais passarem fome. Eles realmente fugiram com o tesouro da bruxa? Sim. Ou o tesouro do demônio, né? Do demônio também. No demônio eles pegam todo o ouro dele, enchem uma carroça, aí eles saem. E aí uma lavadeira, que estava vendo toda a situação que estava acontecendo, ele está passando por uma ponte atrás dos dois, ela solta a ponte, que era um negócio, aí o demônio morre afogado. Mas nas duas tem a morte do mal, né? Essa garantia do final feliz, que é bem bacana. Muito interessante. Que eles dão. Eu não conhecia essa versão do demônio, da guilhotina, né? Uhum. Ela é bem reveladora, né? E essa questão da ponte também, de deixar a ponte cair para matar o demônio, né? Não fazia ideia. Sim. Bem diferente, né? É como se fosse matar o meu lado ruim também, né? Sempre nessas histórias eu posso olhar aquele lado sombra o meu lado que eu quero transformar e que pode morrer também, né? O lado da inveja, sei lá, ou da vaidade exagerada, quando eu vejo a madrasta da Branca de Neve morrer. Então, é sumir aquele lado que não me serve mais, porque a jornada do herói é isso. É o vencer o que não me serve, tanto no outro como em mim mesma. Então, isso é bem bacana. Entendi. Muito legal. Deixa eu ver aqui. Que representam essa questão. Tá ouvindo, Paulo? Não escutei, cara. Agora tô. Agora tá, então tá bom. Agora tô, pode ir. Você tinha dito que na live passada, quando a gente citou João e Maria, né, dessa questão da compulsividade, você disse que agora há pouco também que teve casos reais em consultório, né? Conta mais pra gente da compulsão e da anorexia. Nossa, tem uns casos assim bem divertidos. Acho que João e Maria foi o que me deu mais material para palestra, para contos, inclusive os pais autorizaram eu contar, que são casos bem engraçados. Então tem assim, tinha uma paciente minha que ela era muito compulsiva por doce e ela era adotada. Ela tinha 2 coisas que ela era muito compulsiva, era em ver bebê. Ela ficava entrando em site de tudo que era coisa de bebê, era uma alucinação com bebê. Ela tinha sido adotada a bebê, né? Certo. E com doce. Só que a mãe dessa menina era muito fitness, né? A mãe adotiva. Então ela ficava o dia inteiro atrás da menina pedindo para ela parar de comer.
Então, para de comer, você tá gordinha, para de comer o tempo inteiro. Por mais que eu falasse, mas a mãe não conseguia se controlar. E aí, eu comecei a trabalhar João e Maria, e ela adorava o João e Maria, né? E aí, um Olha dia eu só. pedi para ela desenhar o que ela, a parte que tinha incomodado na história. E ela desenhou os João e Maria abandonados na floresta. Só que quando ela foi falar para mim, ela falou assim: a parte que eu não gostei foi quando ele abandonou as filhas na floresta. Aí eu falei: mas Ué, como as filhas? É o João e Maria. É porque era ela e a irmã. Ela desenhou e ela se colocou na história de tal ela tinha uma maneira. irmã também adotada. Ela tinha uma irmã adotada que era o oposto. A irmã não comia nada, a irmã estava anoréxica. Então, era a mesma Sim. história que eu trabalhava com as duas. Eu trabalhava com uma por conta da compulsividade e com a outra por conta da anorexia, que ela não queria comer. Né? Então, a gente tinha que fazer uma mescla aí. Que E aí, interessante. na hora ela me deu o link. Aí eu falei assim: olha, só quero João e Maria. Você se sente assim? Tal. Nossa, aí foi bárbaro. Ela começou a conversar, falar pra caramba disso. Ela falava que ela era agradecida por ter sido adotada, mas que tem uma sensação de abandono. Então, quando você entrega a história, eles devolvem assim de bandeja já o trabalho para você fazer. Nossa, tô E impressionada, hein? só que na E aí, sessão seguinte, eu e a pedi irmã para é ela anoréxica, a irmã a magrinha. anoréxica. A mãe não comia, a irmã não comia nada, então a mãe ficava com os dois opostos, ficava mandando uma parar de comer, entochando comida na outra, tentando que a outra comesse. Que Era uma situação. doideira. Aí na sessão seguinte, eu pedi para ela desenhar a parte que ela mais gostou na história, o que todo mundo imagina que ela desenhou. Na hora que ela voltou para casa com o tesouro, né? Que os irmãos voltaram para casa. Não, mas pensa, uma menina que gosta muito de comer e gosta muito de doce. Ah, então ela queria comer a casinha de doces. Sim, eu também tinha certeza que ela ia desenhar a casinha de doce, a parte que ela mais E gostou, não, a casa de doce, ó. não foi. Não, biblioteca não foi. Sabe o que ela desenhou? A parte que ela mais gostou? O Joãozinho preso na jaula e a bruxa Comendo. entuchando comida. Olha a loucura, que é o Gente, que nosso inconsciente. loucura! Ela estava achando, a mãe ficava tanto mandando ela parar de comer que uma cena de uma jaula e eu sendo entuchada de comida, para ela pareceu o paraíso. Então Que foi, loucura! mas olha que material para eu mostrar para a mãe, para falar, olha, tua filha está achando lindo ficar numa jaula sendo entuchada de comida. Então vamos maneirar, né? Porque para uma cena que para todo mundo causa um desconforto, para ela era o máximo, porque ela ia estar trancada e alguém ia estar dando comida até parar. Eu ia falar isso. Ó, o pessoal também tá indo com a Acertou. história. Não, essa menina é muito engraçada. Eu tinha um peixinho no meu consultório e ela queria toda hora jogar comida no peixinho. E eu falava, não pode, peixe não pode comer muito. Tudo dela era comida, né? Se eu falasse, recorte 5 coisas que você gosta, era comida. Se representa, era tudo comida. Meu Deus. E aí o peixinho um dia morreu. E eu não tive tempo de repor o peixinho lá. E aí ela veio para mim, eu estava tão distraída preparando a atividade, ela falou assim, ué, cadê o peixinho? Eu falei, morreu. Aí ela falou assim, morreu de quê? Eu falei, de tanto comer. Só que quando eu falei, eu levei um susto e falei, meu Deus, sabe quando você olha para a cara dela, ela estava rindo, aí ela virou para mim e falou, pelo menos ele morreu feliz, né, Paula? Não, demais, demais, gente. Olha a relação com a comida, né? Vale ficar presa, vale Gente, comer até morrer. Então, foi muito bacana, porque com todo esse material eu levei para a mãe, a gente fez um trabalho e hoje, assim,
Tá muito bacana mesmo o trabalho com essa menina, como mudou a A relação. Ela situação se começou, reverteu, né? sim, Olha, ela começou a ver que era outra. A Vitória tá falando aqui, ó, me vendo nessa menina, só penso em comida, mas não como tanto não. Se segurar, né, Então Vitória? tá bom, tá se segurando. Vale até morrer. É, Gente, exatamente. Quando você tem um vale até morrer, material pois é. assim rico, você consegue dialogar melhor, porque às vezes você tem que mexer mais na dinâmica da casa do que na criança, né? A criança, Sim, lógico, que está cheia de coisas, mas a dinâmica da casa é muito importante por conta pois disso. é. Não, realmente. Aí, então, depois de trabalhar essa história e chamar a família, e a situação entrou mais nos eixos, então. Sim, bem mais. Não, a gente conseguiu. Foi um caso assim que foi caminhando e a mãe ficava assim muito nervosa, né? Porque ela via aquele desespero pela comida, mas aí ela foi aos poucos vendo que era a relação do afeto dela, né? A comida significava afeto, Entendi. porque foi dito que ela não tinha ficado com os pais biológicos por conta da falta de comida. Então, ela quis garantir que esse afeto, que essa comida existisse sempre. É verdade, é verdade. E essa relação da comida com afeto realmente a gente tem que pensar muito bem antes de julgar, ainda mais uma criança, né? Que passa por esse Sim. tipo de situação, Ai, né? de novo fiz. Ficou preto de novo, Paula. Eu vou acenando para as pessoas, às vezes aperto o errado aí. A Vitória tá Ó, falando aqui, eu sou magrela, não anorexica, ainda bem, né? que bom. A gente tem que... Ainda bem. Senão a gente vai mandar ficar contando João e Maria o tempo inteiro aí. Oi, Ó, Mônica. ela tá falando aqui, ó, mãe da Vitória falando, eu ficava desesperada da Vitória não comer. Já meu filho mais velho comia demais. Olha aí, ó, gente, é comum, né? Existe muito isso dos dois lados, né? Às vezes na mesma família você tem os dois extremos. E é verdade, às vezes a pessoa não se percebe. E quanto mais a gente fala, isso eu falo direto para as mães, tudo que a gente foca muito, fica muito mais presente, né? Você fica falando, eu não vou ter medo, não vou ter medo, não vou ter medo, você foca no medo, né? Quando a gente Entendi. tem que focar em outras coisas. Estou tranquila, estou satisfeita, né? Eu já acabei de comer, já estou satisfeita. E ansiedade, ó, a Érica está perguntando se a ansiedade gera vontade de comer. Gera sim. Muitas pessoas ficam sentindo um vazio e acham que esse vazio é fome, né? Porque a ansiedade é aquela coisa fora do controle. Então a Sim, gente vai tendo umas sensações que a gente acha que tem a ver com a comida e às vezes não tem a ver com é a comida, verdade. né? É Uhum. verdade. Aí é muito psicológico mesmo, né? Aí a gente percebe na prática, né? Uhum. É. A gente está falando que é difícil lidar com esses extremos. Realmente, a gente tem que ter muito autocontrole. E o legal é essas comidas, essas histórias que mostram mesmo esses dois extremos. Ó, o Ah, pessoal está se identificando também, né? A Amanda falando aham. aqui, eu tenho uma barriga saliente desde os meus 2 anos de idade. Acho que meus pais não leram muito João e Maria para mim. Não precisa ser Aí tudo ao tem pé da tudo. letra, né? Às vezes tem a ver com emocional, às vezes. Mas geralmente, assim, essa necessidade que a gente tem de, sei lá, ou de comer fora né, mais do que eu preciso, ou esse foco no doce. O doce, ele é muito revelador nisso, né? Que a gente, sei lá, tá com alguma ansiedade, ai, vontade de comer alguma coisa, vontade de comer alguma coisa não é vontade de comer nada, é a vontade de me dar um prazer, né? Por isso o pessoal fala, vontade de comer alguma coisa, toma água. Sim. E aí a água não bate, né, para essa situação de É vontade. verdade, é verdade. Nossa, gente, adorei a história do João e Maria. Uhum. Impressionante. O João e Maria, assim, eu falo para todos os pais de crianças adotadas ou que tem algum tipo de situação de abandono, se sente abandonada de alguma maneira, é perfeita. Contem sem o menor risco de não dar certo, entendeu?
dá muito certo. É verdade, é verdade. Ó, a Vitória falando aqui, ó, existe uma diferença entre estar com fome e ter vontade de comer, é verdade, né? Sim. Então, durante esse período de isolamento, eu percebo muito isso aqui em casa. A Vitória tem muita vontade de comer, e nos adultos e nas crianças, né? Então, a gente realmente tem que observar muito bem para diferenciar, né? Nossa, às vezes eles querem pegar essa coisa do suprir o vazio. A gente tem que pensar muito nisso. Então, às vezes, proporcionar antes, ou proporcionar uma brincadeira, porque às vezes é aquele vazio de encontrar os meus amiguinhos, o vazio de sair, de ir para um cinema, de fazer alguma coisa, aí a gente termina descontando na comida. A rotina toda mudou, e aí não tem mais as atividades que fazia antes, né, gente? Nossa, realmente. E um dos poucos prazeres quando tirados foi a comida, né? Que não foi tirado. Então, você podia inventar e cozinhava. Quanta gente começou a postar fazendo bolo, fazendo isso, fazendo aquilo, porque começaram a voltar e se compensar de outra maneira. Com certeza, com certeza. Incrível mesmo essa história, hein? Incrível. É muito gostosa, né? Vamos para a próxima, Paula? Vamos para o João e Pé de Feijão. Vamos. Temos aqui João e o Pé de Feijão, que é uma história que também fala de relacionamento com pais, né? E também fala de amadurecimento, Paula? Fala bastante. Então, é uma história que eu sempre oriento para contarem principalmente no período de alfabetização da criança. Olha só, que interessante. Porque é o João pequenininho que está saindo para o mundo e aí tem o Pé de Feijão que mostra esse crescimento, enfrentar o gigante, que às vezes eles se relacionam com a alfabetização. Então, uma das histórias que eu mais indico para essa fase é o João e Pé de Feijão. Que legal. E começa a história com a mãe mandando o João vender a vaca no mercado para conseguir dinheiro, porque eles estavam também passando fome, né? E o que isso representa? Essa coisa do vender a vaca é uma simbologia do amamentar, né? É como se ela estivesse mandando ele ganhar o próprio dinheiro, seguir a vida dele, que acabou a fase da amamentação. Porque a vaca é o símbolo do amamentar, da mãe, do materno, tudo relacionado com vaca. É verdade. Eu brinco no consultório que tem um teste que eu faço lá e que eu coloco vários animaizinhos e eles têm que montar uma família com esse animal. E aí eu brinco com eles e falo, olha, aqui é o único lugar que, se chamada de vaca, vocês fiquem felizes. Porque a vaca aqui tem uma simbologia muito bonita, que é o materno, o amamentar. O amamentar, o leite, ele não está só relacionado com a parte de comida mesmo, de alimento, mas do afeto. Por isso que a vaca é sagrada em vários lugares também, né? Que legal, olha aqui, ó. Já estão falando, que interessante, vou ler João e Pé de Feijão sempre agora para as crianças do primeiro ano. Adorei essa dica. Muito bacana, né? Olha, a Dani, né? João e Pé de Feijão, Pequeno Polegar, a Polegarzinha, todos que eles são muito miudinhos e que eles enfrentam um gigante, é muito bom para essa fase de alfabetização, é muito legal. Nossa, é uma dica realmente excelente. Então, Paula, o João, ele era uma criança muito inocente, porque ele aceitou a troca da vaca pelos feijões e pareciam que os feijões não eram nada, né? Não, na verdade, tanto é que os feijões eram mágicos mesmo, né? A mãe manda para o mundo, mas ela não confia nele, né? Então ela vai lá, vende a vaca, tal. Ele voltou com 5 feijõezinhos que eram mágicos realmente, mas aí ela não confiou naquilo e ela jogou pela janela. Na verdade, ele podia ser um pouco ingênuo na situação, porque qualquer um teria desconfiado. Aí, será que esse feijão é mágico mesmo? Né? Vou dar o único bem que a gente tem, que é a vaca. Mas aí a mãe, quando está brava, ela joga o feijão. Na verdade, é ela que cria o pé para ele subir, né? Ela que está dando todas as dicas para ele crescer.
Primeiro ela manda vender a vaca, né? Acabou a fase de Verdade. amamentar, de ficar grudada em mim. E aí depois ela coloca, aí tem o pé de feijão, ela que joga e tem a possibilidade do pé crescer. Aí que ele vai enfrentar o mundo do jeito que tem que enfrentar. Ele enfrentou o gigante. Na versão original, ele descobre, agora está voltando, inclusive a versão que eu fiz para Girassol, eu coloquei essa parte de ter um motivo, né? Porque ele vai lá, rouba o gigante, ele mata o gigante, sem mais nem menos. E na original, o gigante tinha matado o pai dele, tinha pegado a fortuna dele. É diferente, realmente. E agora já está sendo Como é alguma que ele coisa, descobre? porque Como é que ele descobre que o gigante tinha matado o pai dele? quando ele sobe no pé de feijão, ele aparece uma fada e ela conta toda a história para ele. Foi aí que antes era curiosidade, aquela coisa de crescer, né, de ser mandado para o mundo. Mas aí depois que ele começa, o gigante matou o pai dele, o gigante roubou, então ele começa a fazer o contrário também e roubar o gigante, né? Então, ele, na verdade, ele planeja uma vingança. Sim, ele faz uma vingança para poder e para também ele poder ter dinheiro, né, para sobreviver e tal. Então ele está pensando na sobrevivência Sim, dele. faculdades. A gente tem que pensar que na história é tudo símbolo, né? Quando ele está conseguindo lá a harpa, conseguindo as coisas, não é através do roubo, teve um motivo que ele, como se ele estivesse pegando de volta, que não é a coisa da vingança, mas é eu enfrentar as dificuldades da vida, que é o gigante, e voltar fortalecido. Tanto é que no final ele corta o pé porque ele não precisa mais daquele pé, ele já cumpriu a jornada dele, conseguiu o que ele precisava e aí agora ele está voltando fortalecido para casa. Entendi. Então, esse momento que ele está lá tentando pegar coisas lá do gigante é o momento de crescimento dele. Porque se depois Exatamente. não precisa mais do pé, puxa, que legal. Então, e o legal é assim, quando ele pega aquela galinha dos ovos de ouro, a galinha só bota o ovo quando eles precisam, né? Então, assim, com o gigante, ouro, né? não. Todo dia depois do jantar, ele fazia ela botar o ovo, pegava o ovo e guardava e acumulando riquezas. Mas para o João, ele já pensa naquilo de ganhar o meu sustento, para o meu dia a dia. A Laura aqui está comentando, né? Meu filho de 5 anos contando essa história diz: mamãe, o João não vendeu a vaquinha, mas foi bom, eles eram mágicos de verdade. Que bonitinho. Que gracinha, É né? como se colocasse aquela troca, né? A mãe que mandou para o mundo alguma coisa no intuitivo dele, porque não era uma mãe boazinha demais, né? Que a gente tem falado na história, ou mãe megera. Sim. É uma mãe que manda para o mundo. Ela fala, filho, vai lá, vai fazer. Então, ela começa a ensiná-lo a se virar sozinho, né? Então, uma mãe que foi. Então, o intuitivo desse menino era trabalhado. Tanto é que ele também ouviu o conselho lá da fada. Ele vai tendo sinais pelo caminho que fazem ele entender que ele estava certo na história. Que legal. Que não poxa, era é uma coisa sendo muito enrolado. bacana essa história. Realmente o João cresce e vira um rapazinho. Vira. Aí ele volta todo fortalecido, porque ele conseguiu, né, a harpa de ouro. A harpa, de novo, gente. Para quem ouviu na semana passada eu falar da Rapunzel, que quando o príncipe vai atrás da princesa, da Rapunzel, vai atrás da voz dela. A voz é como se fosse a voz da alma, né? Aquilo que fala quem ela é na verdade, não pela aparência. E o João também, primeiro ele escuta a harpa, ele fica querendo aquela harpa mais pela música dela, né? Que era uma coisa que
que ele queria. Então, primeiro ele rouba a harpa, depois que ele volta para roubar a galinha dos ovos de ouro, né? Que na verdade o ouro é o ouro aqui quer dizer vida, prosperidade, recompensa, né? Que legal. Olha, a Erika está comentando aqui. Então, na história original, o João, ele era criança ou adolescente? Ele era uma criança saindo para a adolescência, assim. Ele estava naquela fase de... É que antigamente também eles mandavam para o mundo mais cedo, né? Bem Mas ele mais já cedo, é verdade. ele deveria ter uns 10, 11, que hoje em dia equivaleria a uns 14, 15, né? Se a gente for pensar, porque com toda a superproteção e tal. E era uma época também lá atrás que era pesada, né? Com certeza. Puxa, tô achando que o João foi muito corajoso. Né? Foi. Nessa idade. Muito Mas ele foi corajoso. porque ele foi mandado, né? Foi mandado. Ô, Aí entra o Paula, equilíbrio que a gente tem falado em todas as lives, é desse equilíbrio da verdade, né? gente saber dosar. A mãe boazinha demais cria crianças inseguras. A mãe É megera verdade. demais também cria crianças inseguras, né? A primeira porque não pode ser frustrada, então não dá para o mundo de hoje em dia. E a segunda porque a minha mãe faz tudo por mim, eu não sei fazer nada sozinho, né? Então termina Olha, que sendo dica a mesma excelente, história. hein? Olha, dica boa esse seu comentário, hein, Paula? Muito bom. A gente tem que o tempo inteiro pensar nessa relação mãe e filho, principalmente. As mães de meninos costumam ainda proteger mais ainda, por incrível que pareça, mas eu vejo bastante isso em consultório. E aí você começa a observar, você vai em frente de escola, as mães que estão carregando as mochilas são as mães dos meninos, a grande maioria. Termina dando Puxa essa vida. super proteção. Então, eu falo bastante com as minhas pacientes isso, para a gente dar um equilíbrio. O elogio na hora certa, elogio demais não dá, porque a criança fica frustrada. O mundo não é assim, né? Ele não fica o tempo inteiro dando o aval para tudo que a criança faz, né? Com Então, certeza, isso é com importante. certeza, com certeza. Muito bacana essa história também. Sobre o amadurecimento, essa dica da alfabetização dessa história. Olha, dica Uhum. preciosa, né? E você tem É, essas histórias e outras mais, né, Paula, publicadas em livro, estão todas no site da Girassol. A Paula publica os livros dela, muitos deles com a Sol. Então, quem quiser comprar livros da Paula, entra na www.girassolbrasil.com.br. Pode usar o cupom Paula Furtado, tudo junto, para comprar livro da Paula com desconto, tá, gente? Muito uhum. bacana. Olha, duas histórias assim que são um prato cheio, né, Paula? Até a Erika concordando aqui, que falando que também ela é mãe de filho único, ela percebe isso que Uhum. você estava falando. Também sou mãe Né? de filho único, por isso que eu falo que eu vejo bastante isso. Eu vi como mãe, vejo como profissional. Não que não exista, né? Eu estava até falando na outra vez com da outra história lá também, dessa coisa da princesa, né? A filha sempre é princesa, princesa, que foi no conto da Branca de Neve, essa coisa Sim, e da Cinderela, que de repente ela descobre que ela não é a única princesa, que existem muitas outras. Então a gente tem que tomar cuidado com esse excesso de elogios e com a falta de elogios. Então a gente tem que mesclar e lembrar sempre que a gente está criando o filho para o mundo, né? Então não adianta em casa não deixar a criança se frustrar de jeito nenhum, que a criança aprende a se frustrar em casa, é onde eu tenho, né, os entes queridos, as pessoas, eu tenho aquela segurança. Então, na verdade, tem que aprender lá para poder sobreviver fora, né, com as que frustrações. bacana, que bacana. E Paula, o pessoal está gostando aqui, falando que quer comprar os seus livros para formar um cantinho de leitura, né? Ai, que O pessoal delícia! agradecendo aqui que tá gostando bastante. Muito bacana, então, para pais, professores, educadores, pessoal que trabalha em escola, orientador, né? Coordenador pedagógico, né, Paula? Acho que é bem o Uhum. público, né?
Sim. Deixa eu só falar um símbolo importante que eu esqueci de falar lá do João e Maria, que são as pedrinhas brilhantes, que são As aqueles pedrinhas. sinaizinhos. Só voltou isso. Quando ele joga as pedrinhas brilhantes lá no caminho, sabe aqueles sinais que o nosso inconsciente, quando é trabalhado, quando a gente trabalha intuitivo, vai dando para a gente seguir? E muitas vezes a gente ignora esses sinais, né? Na verdade, ele usa as pedrinhas brilhantes uma vez e na segunda vez a madrasta descobre e tranca a casa, não deixa ele pegar as pedrinhas. Então, uma mãe não intuitiva, uma mãe megera demais, não permite que eu enxergue os sinais do meu intuitivo. Então, uma mãe megera não cria filhos intuitivos, né? Então, essa mensagem eu acho super linda. E esses sinais só aparecem se a gente trabalhar com as histórias. Então, toda vez que vocês estiverem trabalhando, lendo uma história, contando uma história para o filho, para o aluno, vocês também estão se trabalhando. Vocês estão trabalhando esse intuitivo para perceber os sinais. Né? Muitas vezes a gente pede, fala, mas o sinal vem na nossa cara e a gente não enxerga. Às vezes é um caminho de pedrinhas brilhantes, bem faiscantes, mas você não enxerga, porque o seu intuitivo não está trabalhado. Então, se a gente trabalhar com as histórias, com certeza a gente vai enxergar os sinais e vai conseguir traçar esse caminho aí. Que legal. Então, mães e pais, fiquem atentos aos sinais. Com certeza. Que às vezes eles estão muito presentes, né? E a gente tem que trabalhar esse intuitivo, porque às vezes o que está muito perto é o que a gente menos enxerga, né? Se eu pego essa florzinha, eu coloco aqui, eu não estou enxergando. Mas se eu afasto, eu consigo enxergar. Quando a gente conta uma história, é esse sinal que faz a gente... É esse afastamento que a história nos proporciona, de perceber os sinais que estão vindo para a gente. Que legal. Quais são os efeitos de um pai megero? Os mesmos que foram citados em relação à mãe? Exatamente. A mesma coisa. Um pai muito megero, que também castra demais, que não elogia, a criança fica insegura. Gente, pai e mãe tem que validar filho. Não tem que ficar validando aquilo que não é para ser validado. Né? Não é tudo lindo. Né? É elogiar na hora certa, e chamar atenção na hora certa, dar o limite na hora certa, não é só soltar para o mundo. Então, essa figura paterna também causa esse efeito. É que, assim, a figura da mãe, Dani, está mais ligado com segurança. O pai está mais ligado à atenção, ao fazer, ao agir. Mas os dois, quando tem a falta, é complicado. Os dois geram insegurança na criança. Estamos no finalzinho, né? Tem mais Finalzinho, vai cair a qualquer momento, mas muito legal esse assunto. Espero que todo mundo tenha gostado, né, Paula? Sim. Até dá um tempinho. Essa coisa do atenção que eu falei, quando a maior especialista de TDAH veio fazer uma palestra no Brasil, ela começou a palestra assim: déficit de atenção ou déficit de pai? Então, eu acho que é um bom recado para a gente dar para esses pais, assim, pais presentes, não castradores, né? Aquele pai que dá o respeito, mas sem tirar o tempo inteiro, sabe, a coisa do medo com o filho, que aí ele vai ser mais atento, mais focado em seguir o caminho dele pela vida. Então, é muito legal essa coisa. Mas se tem falta de um dos dois, a criança fica insegura, porque ela quer ser validada em casa primeiro. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Obrigada, Paula. Um abraço a todos, gente. Eu que agradeço. Obrigada pela mediação aí. Beijos, pessoal.